Então, eu vou deixá-los aqui ao lado. Então, vou reduzir aqui para 50 e vamos ver como é que fica, né? A ideia agora é a seguinte. Primeiro, vamos partir da suposição de que vocês entenderam o que é dedução e o que é aquele esquema de a introdução lógica do conceito de validade, né? E pensando agora de uma forma mais abstrata, nós podemos imaginar que uma proposição seria uma letra que indica, seja uma proposição P, né, uma letra que indica uma afirmação que tem uma que pode ser validada. Vamos deixar dessa forma. Assim fica direto, né? E não subjetivo. Por exemplo, se eu colocar uma pergunta, né? Será que hoje chove? Como é que eu poderia argumentar sobre essa pergunta? Porque isso, na verdade, é uma pergunta. Isso, a validação disso, ela não confere o verdadeiro ou falso, né? Não está na- nessas duas vias, né? Eu poderia ter um discurso outro que poderia dar validade a isso, mas não vamos chamar isso de proposição. Nós vamos dizer que uma proposição é uma afirmação e deve estar posta de tal maneira que eu a ela posso dar uma validade que seria verdadeiro quando eu associo a essa proposição e falso quando eu associo zero a essa proposição. Então, se eu disser que P seria uma proposição, então se eu considero uma proposição, entendendo que a proposição é uma afirmação passiva de validade, vamos compreender que isso é uma proposição, tá? Então, se eu considero o conjunto das proposições e considero o conjunto 1, 0, então agora eu posso definir uma função de validação, eu vou chamar de φ, que associa a cada proposição uma validade, sendo ela verdadeira quando a associação for para 1 e falsa quando a associação for para 0. Então, vamos ver um exemplo, por exemplo. Tá? Então, vou considerar a proposição todo número natural é par. Então, veja que eu estou considerando aqui uma quantidade, conjunto, e eu estou dizendo sobre ele predicado, né? Estou dando uma característica ao conjunto. Aqui eu tenho o quantificador, estou dizendo quantos elementos do conjunto eu estou classificando, estou indicando que conjunto eu estou considerando e indicando sobre ele o que eu falo. Então, todo número natural é par. Essa é a afirmação que eu faço. Isso é falso, porque um número é par quando ele é escrito da forma 2k para algum k natural. Então, como é que eu mostro que essa proposição é falsa? Como é que eu valido a proposição, né? Eu verifico, por exemplo, se existe algum número que não é dessa forma. Existe algum número natural que não é dessa forma? E a resposta é sim. Existe. Se eu considerar o número natural 3, 3 não pertence ao conjunto dos números que são da forma 2k. Não existe nenhum k natural
em que 2 vezes k seja igual a 3. Mas 3 pertence ao conjunto dos naturais. Então isso mostra que existe um número natural, 3, tal que 3 não é par. Isso, a existência desse número, confronta o fato de que eu afirmei que todo número tinha essa característica, todo número natural tinha a característica de ser par. Então veja que eu estou, a negação, né, de todo é para eu mostrar que o todo é falso, basta eu elencar um exemplo. Basta que um exemplo não satisfaça aquilo que eu falo que é verdade, e isso já é suficiente para desvalidar, né, a afirmação, ou para dar uma validade, nesse caso, excludente de verdade, que seria o falso, né? Então, quando eu digo, nesse caso, se P é esta afirmação, então P é falso. Quando eu fizer φ de P, isso vai dar 0. Significa que eu estou, ao validar a proposição P, eu estou encontrando que a proposição é falsa. Tá? Então, a proposição seria uma afirmação passiva de validade, e eu estou considerando aqui o conjunto das proposições como sendo afirmações bem formuladas. Vamos tentar entender o que é isso, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, né? Então, um número vou escolher. Olha, aqui eu fiz uma oração, né? E parece Yoda falando. A gente diz em geral, vou escolher um número, né? Mas Yoda fala um número, vou escolher. Mas bem, a ideia é que quando eu falo isso, não tenho o que validar, né? Então não há argumento dedutivo a ser aplicado, porque é uma proposição que não carece de validação. Ela não suscita a necessidade de ser validada. E diferente de, por exemplo, né, é, outro sentido, é, os números da forma x quadrado são todos ímpares. Veja que aqui eu tenho uma estrutura diferente. Então, vou chamar essa aqui primeira e essa aqui uma segunda oração. Então, nesse cenário, observa que a oração 1 ela é uma oração sem boa formulação, vamos assim dizer, né? Não está bem posto o que, o que eu preciso, né? Então, ali eu poderia ajustar, já que eu quero escolher um número, então que eu dê alguma característica para essa escolha, ou que eu dê alguma condição para essa escolha. Né? Então, talvez com a caracterização dos números que eu vou escolher, ou com uma condição para a escolha dos números, eu possa colocar a oração de uma tal forma que eu agora possa definir a função φ de validade, em que eu possa determinar se ela é verdadeira ou falsa. Né? Então, essa é a condição de estrutura necessária para que uma proposição esteja bem posta. Tá? Então, dizemos que uma proposição está bem posta quando nós podemos determinar se ela é verdadeira ou falsa. E na lógica que estamos construindo, que é a lógica de primeira ordem clássica, nós não consideramos autorreferências. Então, por exemplo, isso
isso é falso. Então, isso é autorreferente, né? Essa é uma oração autorreferente. Então, observa que eu estou dizendo que isso é falso. Se eu determinar que é verdadeiro, eu estou entrando em paradoxo, né? Porque eu estou dizendo que isso é falso. Então, é verdadeiro. Agora, se eu digo que isso é falso, né? Então, se a validade disso for falsa, eu vou entrar em um conflito. Então veja que essa estrutura não convém à nossa análise, né? Porque o que nós estamos querendo é uma proposição que afirme algo sobre um sujeito, né? E que esse sujeito, ao ser confrontado sobre a característica, nós possamos dizer se ele tem ou não. Então é exatamente essa a estrutura. Assim como Aristóteles nos apresenta, né, os modos como sendo o sujeito e o predicado. Então o sujeito tendo um predicado. Né? Então, por exemplo, todo x é y. Essa é uma estrutura que cabe a um quantificador todo, vou chamar de átomo, tá? O átomo X, então, que seria o elemento indivisível que representa uma estrutura que é o sujeito e que possui a característica atômica Y. Então, todo X é Y. Essa é uma estrutura que eu posso validar como verdadeira ou falsa. Né? Então, e posso usar essa estrutura como uma nova proposição e determinar essa estrutura como uma característica predicada de um outro sujeito, de um terceiro sujeito. Né? Então, a nossa estrutura lógica, ela transpassa para esse tipo de argumento. Então, nós não vamos considerar autorreferência, então, por exemplo, esta aqui, não vamos... Professor, Oi? desculpa lhe interromper. Nesse caso, ela não é dada com uma proposição porque ela pode tanto ser falsa como verdadeira? Porque vai depender do número que vai ser escolhido, não é isso? Aqui no primeiro, né? É. Isso, exatamente. Isso. É porque o fato é o seguinte, eu vou escolher um número, né? Veja, você não deixou claro os critérios de escolha, não deixou claro quais conjuntos você vai considerar, não deixou claro a relevância da escolha, se é aleatória, se não é aleatória. Então veja que dá a impressão que está algo em construção, entende? Então não é uma coisa que você pode validar porque não está posto na estrutura que eu vou agora determinar, que é sujeito-predicado. Né? Então, que seria a estrutura de... você constrói primeiro uma estrutura que você vai determinar que é aquilo que eu quero analisar e depois teria ali sempre, de alguma maneira, o verbo ser, né? E associado a esse sujeito um predicado que são características que eu quero que aquele conjunto satisfaça. Então, por exemplo, os números da forma x² são, olha aqui, ó, o verbo ser, são todos ímpares. Então, estou dizendo que os números ímpares, né, melhor, que o conjunto dos números ímpares contém todos os números da forma x². Isso é falso, tá? Porque, por exemplo, 2² é 4. Né? A gente sabe que existem números que são da forma x² e que não são ímpares. Mas é possível determinar se é verdadeiro ou falso. Veja que está completo. Né? Eu tenho o sujeito, são os números da forma x², tenho uma estrutura verbal que determina a ação do sujeito atrelado ao predicado, e tenho aqui todos ímpares. Né? Então, indicando uma característica para o sujeito. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Ok. Então vamos lá, vocês vão ter que dizer sim ou não se vocês estão entendendo. Sim ou não. Apenas digam isso. Para eu poder continuar em paz. Sim.
Sim. Professor, Oi. esse link que você colocou aqui, mictex.org.br/download, eu Certo. cliquei nele e ele baixou um programa executável e você poderia explicar, isso serve para quê mesmo? Isso Eu entrei aí, veja, depois, isso aí é um vírus que vai corromper o seu HD. então, então já era. Ah, Posso confirmar. Posso confirmar. pode Meu computador. confirmar. Quando você clicar aí, você vai ter fumacinha saindo. Na verdade, eu acho que é uma fumaça, como posso dizer, daquelas fumaças de camuflagem. Você vai ver aí uma festa no seu computador. Eu não estou brincando, menino. Isso aí é a biblioteca que você vai usar para instalar o compilador que vai ler o arquivo que eu enviei lá como atividade para vocês fazerem. Na verdade, a atividade é dupla. Vocês vão ter que aprender a escrever em LaTeX e, e criar o conteúdo para escrever, né? Então são uma atividade dupla. Estou fazendo isso desde o ano do semestre passado e estou achando fantástico assim, a ideia de já introduzir vocês à escrita do LaTeX, sendo é, sendo ele uma ferramenta que vocês vão usar da graduação ao doutorado e depois, né? Além, depois e além. Tudo bem? Tem que baixar os dois arquivos? Ou tanto faz um ou outro? Não, os dois são complementares. Ah, tá. Você baixa o Mictec e ele é uma biblioteca. Ele não vai compilar nada. Ele é uma biblioteca. Aí você baixa o compilador e vai usar a biblioteca que você tem que instalar antes para ali fazer a compilação de um código que você vai escrever na linguagem LaTeX, né, para que você compile arquivos de texto. É um compilador de texto, o que eu estou pedindo para vocês usarem. Vocês vão aprender a escrever textos científicos. Tá? Então, literalmente para isso que serve. Tudo bem? Tudo bem. Sim, Entendido? sim, valeu, obrigado. Ok. Então, vamos seguir. Então, já que vocês estão entendendo tudo, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer. Na terça-feira, vocês vão ficar de castigo. Vocês não vão poder assistir Netflix nem hoje, nem amanhã. Só na semana que vem vocês vão poder assistir Netflix porque vocês faltaram terça-feira. Só quem Aqui. estava terça-feira que pode assistir, tá? Então castiga os outros. Porque. E quem tem Netflix? Tá certo. Ou seja, vocês não podem assistir, não podem fazer nada que não seja estudar. Esse é o castigo. Vocês vão ter que se virar nos 30 agora estudando até semana que vem. Por quê? Terça-feira eu fiquei à tarde de 1 até as 3 disponível para vocês tirarem dúvidas. Eu tinha falado que eu ia ficar, né? Fiquei. E aí, 10 pais. Gostei dessa, Thiago. Mó 10 pais. Ou seja, isso é lógico, viu? Isso é uma estrutura que os carinhas lá de A Chegada entenderiam. Então vamos lá. Na terça-feira, à tarde, a gente ficou de ficar estudando, né? Estudamos cálculo. E eu gostaria que a gente fizesse isso com mais frequência, porque eu quero que vocês entendam qual é o ritmo de estudo que vocês devem atingir. Vocês ainda não estão nem perto do nível de estudo que vocês deveriam estar tendo. Tá? Então, genericamente, vocês estão estudando muito pouco. E se estão estudando a coisa no viés errado. Vocês devem estar estudando cálculo pelo livro de cálculo. E devem estar estudando o que o professor está ensinando. E não aquilo que ele já ensinou. Entende? Então aí vocês devem literalmente fazer engenharia reversa. Vocês tentam entender o que ele está ensinando agora e
vão tapando os buracos daquilo que vocês não estão entendendo, fazendo o uso das redes que vocês estão criando. Que rede é essa? São os caras que estudam com você, ou seja, quem está na mesma sala que você, os caras que já estudaram aquilo, então vocês podem perguntar a ex-alunos sobre aquilo, perguntar a monitores. Monitor de geometria analítica, ele sabe cálculo. O monitor de cálculo sabe geometria analítica. Então vocês podem perguntar, eles não são exclusivamente monitores daquilo. Assim como a monitora de lógica, ela sabe cálculo e geometria analítica. Podem perguntar a ela. Tá? E perguntem aos professores. A gente está aqui para isso. Sabe? Então vocês têm que nos usar de forma inteligente. Né? Então veja o que eu estou fazendo. Eu estou dispondo do meu tempo além das aulas, numa terça-feira, à tarde, para que vocês possam tirar dúvidas e estudando ali em paralelo, enquanto eu estou escrevendo, vocês estão lá estudando e tirando dúvidas. Isso eu posso confessar que nenhum professor fez por mim. Né? E acho interessante que eu possa fazer e que vocês possam usar. Né? Então, acho essa uma experiência muito válida. Vocês deveriam aproveitar. Tá? Então, fora isso, vamos continuar a aula. Então, lembro que Cauã me fez uma pergunta na terça-feira sobre uma atividade que a monitora passou, a tutora passou, né? E eu achei muito fantástico ela ter passado. E o que é interessante é o seguinte, vocês podem perguntar a ela isso. Ela está estudando agora inteligência artificial, eu acho que ela está no 5º ou 6º período, e ela está usando lógica como ferramenta para a disciplina de inteligência artificial. Aquela atividade que ela passou lá para vocês é uma atividade que ela precisa fazer lá na disciplina. Entende? Então, as coisas... Porque como é que você vai se comunicar com uma máquina? Né? Você vai criar sistemas de estrutura lógica. Um circuito digital, por exemplo, ele é exatamente isso. Porque a gente tem a energia passando ou não passando. Então, literalmente, quando eu aperto uma tecla do meu teclado, né, eu estou determinando ali um fluxo de corrente que vai passar por um circuito. Então eu quero que isso seja interpretado por todos os circuitos que estão à minha disposição de forma correta. Então vocês, quando olham uma placa que é um teclado, né, ela é um circuito. Né? E esse circuito é um circuito lógico. Tá? Então isso que nós estamos estudando é o que ampara a construção desses sistemas. Então vocês precisam aprender essas estruturas da forma como elas são. E aí, dividir o curso em 2 ou 3 partes, né? Vamos ver no futuro se a terceira parte é necessária. A primeira parte seria essa parte filosófica, de tentar mostrar para vocês o berço, né? De como surgiu a ideia desse pensamento e agora tentar estruturar esse pensamento. E na próxima fase, aplicar esse pensamento. Né? Então vamos para tentar construir as estruturas que permeiam a pergunta que Cauã me fez. Esse é o meu movimento de agora. Então, eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar letras de proposição, letras maiúsculas, não assim, letras maiúsculas, A, B, C, D e etc. Letras de proposição. E vou considerar conectivos, que vão ser o I ou o não. Eu vou usar o tio porque é o que está sendo usado pela tutora e no livro também é usado o tio como o não, tá? E a implicação. Então vamos usar esses 4 conectivos e vamos considerar aqui as letras de proposição. Vamos tentar entender primeiro o que é uma letra de proposição, né? Então vamos dizer o seguinte, a letra de proposição é uma proposição. Quando eu digo, olha, vou denominar a proposição A como sendo todo homem é animal.
Acho que vocês lembram disso, né? E aí eu vou dizer que a proposição B é todo animal é mortal. E a proposição C é todo homem é mortal. Observa que cada uma das letras de proposição, aí eu vou chamar a letra de proposição para fazer a referência de que eu não vou estar o tempo inteiro fazendo essa concretização do que é o que representa a letra de proposição, mas eu vou usá-la de forma abstrata, dizendo que ela é um tipo de afirmação que possui validade, da forma como nós instituímos. Tá? Então significa que quando eu considerar, por exemplo, a letra A, ela é uma proposição do tipo todo homem é animal. Por exemplo, uma proposição que eu posso dizer que é válida, nesse caso, verdadeira ou falsa. Tá? Eu posso validar. Né? Assim como a letra B, todo animal é mortal. A letra C, todo homem é mortal. Então veja que o que eu estou sugerindo é que as letras de proposições são proposições no sentido, e aí eu vou usar uma frase que eu achei bonita, um termo que eu achei bonito, que está no livro que vocês vão ler, que é uma expressão atômica. Achei isso muito bonito porque nos traz a referência de que povo estudou a princípio, né, essas estruturas lógicas. Os gregos estudaram essa estrutura lógica, porque o atômico vem exatamente do indivisível, né? Então, quando você pensa na letra de proposição, no termo atômico de uma proposição, você está ali se referindo a uma proposição que não é uma composição de proposições. Ela é uma proposição de menor tamanho. Como, por exemplo, aqui eu tenho a proposição A, todo homem é animal, e aí eu posso colocar, eu posso fazer uma conexão, vou dizer assim, posso fazer uma conexão entre A e B, né? E a partir dessa conexão eu posso implicar, por exemplo, em C, né? Então veja aqui, ó, todo homem é animal. E todo animal é mortal. Então vamos colocar assim A e B. Observa, aí eu vou colocar entre parênteses. Vocês lembram que quando vocês começaram a estudar o português, foi primeiro ensinado a vocês os símbolos, depois as sílabas, depois os fonemas, depois as palavras, depois as orações, depois a classificação das palavras, depois as regras gramaticais, depois disso vem ali a estrutura semântica, né, que é exatamente quais são as regras de escrita. Como é que eu escrevo uma equação ou uma expressão proposicional? Como é que eu faço isso? Né? Você faz isso da seguinte maneira. Eu vou escrever assim. Então, observa. O que é que eu estou escrevendo? Né? Eu estou dizendo aqui, ó, entre os parênteses, eu tenho uma composição de duas proposições atômicas. E aí eu crio uma proposição que não é atômica. A e B não é atômica, porque eu posso referir que A e B, ele é, na verdade, ó, A e B é a conjunção de A com B. Eu estou juntando A e B. Então, a validação agora que eu faço de D é uma validação que depende, a priori, da validação de A,
e da validação de B para que eu possa confirmar a validade de D. Então, a validade da proposição D, ela é uma derivado, né, das proposições A e B, que são atômicas. A proposição D não é mais atômica. Tá? A gente pode fazer uma referência, dizer que D é molecular, né? Já que ela não é atômica, então ela é composta por átomos, então é uma molécula, né? Então seria uma referência muito boa, metafórica muito boa. Então vamos lá. Sabemos que se todo homem é animal e, concomitantemente, todo animal é mortal, então todo homem é mortal. Isso nós já tínhamos analisado antes. Como é que eu escrevo isso de forma proposicional? É desta forma aqui, essa é a semântica. Você vai determinar A e B, então você vai querer que A seja válido e que B seja válido. Então você vai querer que A e B seja válido. E mais que isso, você vai observar que tem uma implicação. O que significa a implicação? É uma condição necessária para que C ocorra, né? Mas não é suficiente. Isso tem que ficar bem claro, porque a suficiência a gente vai entender como sendo que seria a outra implicação, né? Quando C implica em A e B, então nós temos a suficiência. Tá? O que nós temos aqui é o necessário. E se voltarmos para a definição de dedução dada por Aristóteles, é exatamente isso. Dadas duas coisas a priori, nesse caso A e B, considerando a verdade dessas duas coisas, nós encontramos uma terceira coisa que é válida necessariamente pela validade das duas primeiras. Né? Então, isso é dedução. Né? Então, estou deduzindo C necessariamente pela validade de A e de B. Tá? Então, essa é a construção que nós vimos do silogismo aristotélico de linguagem de raciocínio lógico. Né? E aqui estamos usando para proposições, letras de proposição. O conectivo I, ele é uma conjunção e eu tenho aqui a implicação, que é esse outro conectivo. Então, a forma como eles funcionam, nós vamos entendendo melhor quando virmos de forma mais extensa, né, como é que é a semântica da escrita de expressões proposicionais. Tá? Então, eu estou apresentando a vocês exemplos, um exemplo que nós já vimos, né, para fazer uma referência ao uso das letras de proposição e dos conectivos. Então, vamos agora tentar ser mais sistemáticos. Vamos considerar o seguinte. Dada uma letra de proposição qualquer, eu posso determinar que ela é verdadeira ou falsa. Né? E como aqui eu vou considerar aqui as letras de proposição, eu vou considerar que isso aqui é o conjunto P, e vou considerar uma função π que leva P em 1 e 0, no conjunto 1, 0. Tá? São um conjunto que tem dois elementos, o elemento 1 e o elemento 0. E eu digo que uma proposição ela é verdadeira quando φ da proposição é 1. E ela é falsa quando φ da proposição é 0. Então eu posso não escrever φ e dizer apenas que a associação de validade da proposição vai ser considerada 1 quando a gente diz que ela é verdadeira e vai ser considerada 0 quando a gente diz que ela é falsa. Então, simplesmente eu escrevo aqui A e digo que A pode ser verdadeiro ou falso. Pois bem, agora eu escrevo B. Quais são as possibilidades de B? As mesmas, né? B pode ser verdadeiro ou falso. Mas agora eu estou interessado em entender a validade de A e B, que seria uma proposição
seria eu vou chamar de expressão proposicional, porque parece sofisticado, né? Mas literalmente é a conjunção de duas proposições, de duas letras de proposição. Porque esse conectivo aqui é o conectivo I, lê-se literalmente I, e ele me diz o seguinte, que eu quero que A e B sejam, que possuam a mesma validade. Quero que A e B possuam a mesma validade. Ou seja, eu quero que A e B ocorram concomitantemente. Tá? Então vamos chamar. Fica como posso dizer, mnemônico se você relaciona a validação à probabilidade. Então você quer, por exemplo, que A ocorra e que B ocorra de forma concomitante. Então, nesse caso, estou dizendo que o conectivo I ele é uma conjunção das proposições ou, equivalentemente, eu quero que as proposições ocorram concomitantemente. Portanto, eu quero determinar qual é a probabilidade de ocorrência das duas proposições, né? Ou seja, quero que A ocorra e que B ocorra, né? Então, agora eu tenho que observar o seguinte, olha, essas não são as únicas opções, essas aqui. Quando eu agora analiso A e B, né? Então, porque eu preciso verificar as proposições atômicas, ou seja, que são as letras de proposições primárias, e preciso agora identificar a partir da validade já sabida ou referida das proposições atômicas, qual é a validade da proposição molecular. Vou usar essa metáfora, né? Então, no primeiro caso, se ambas forem verdadeiras, é natural que ambas ocorreram, então sim, é verdadeiro, né? E no outro caso, nenhuma das duas ocorreu, então, olha, é falso, né? Então, mas existe a outra possibilidade. Pode ser que A ocorra e que B não ocorra. O que significa que A e B não ocorreu, porque não foi concomitante. Então, se basta que uma das duas não ocorra para que as duas não ocorram ao mesmo tempo, né? Então, quero, por exemplo, A é por exemplo, né? A seria o fato de jogar uma moeda e dar cara. E B seria jogar um dado, dar 1. Então, eu quero que eu jogue uma moeda e dê cara e que eu jogue um dado e dê 1. Então, isso aqui é uma moeda, e isso aqui é um dado. Tá? Então, vamos supor assim. Então, veja, quando eu joguei a moeda e deu cara, aí e joguei o dado e deu 1, então é verdade, né? Foi verdade, foi verdade. Nesse segundo caso, não deu cara e não deu 1. Então, nenhuma das duas coisas. Nesse caso aqui, deu cara, mas não deu 1. Então, não deu as duas coisas, porque eu quero cara e 1. Esse é o par que eu estou procurando. Eu quero que aconteça exatamente isso. Então, agora, a outra possibilidade é que não deu cara, mas deu 1. Mesmo assim, eu não tive sucesso, né? Então, essa é a lista de validação para a proposição molecular A e B. Tá? E é essa estrutura lógica dedutiva que você usa. Dado A e dado B como proposições atômicas, você reverencia a proposição molecular a partir da validade que você tem para cada uma das proposições atômicas e verificando qual é o conectivo que estruturou a proposição molecular. Tá? Então, essa seria, isso aqui é o que nós chamamos de matriz de verdade ou tabela verdade, porque é o que vai determinar, por exemplo, qual é a validação da proposição A e B, né? Então, aqui nós temos
ao par A e das proposições moleculares A, B, eu tenho as possibilidades. Ambas são verdadeiras, ambas são falsas. Uma delas é verdadeira e a outra é falsa, e no caso oposto, uma é falsa, a outra é verdadeira. Isso aqui é constante, tá? Isso vai ser sempre considerado. Uma vez que eu tenha duas proposições, essa estrutura aqui sempre será usada, essa mesma estrutura que está aqui. Claro, você pode usar em outra ordem, tá? Mas você vai ter que usar exatamente essas 4 possibilidades. E genericamente é o seguinte: podemos fazer a seguinte análise. Dado um conjunto de letras de proposição, então eu tenho A1, A2, AN letras de proposição. Quantas linhas tem a tabela verdade? Vocês querem fazer essa atividade? Pensar sobre isso? Vamos pensar sobre isso. Me digam aí. Vocês têm 1 minuto para me responder. Quantas linhas tem a tabela verdade? Considerando que a tabela verdade vai me dizer, nesse caso aqui, uma n-upla 2 elevado a n. Então ela vai me dizer uma n-upla de elementos que tem. Eu vou ter que considerar aqui, né? Seria um vetor de Rn, ou seja, um elemento que tem n entradas, é uma n-upla, que tem entradas 1 ou 0. Né? Então, em cada lugar aqui, eu posso colocar 1 ou 0. Eu tenho 2 opções para cada lugar. Né? Então, eu vou ter exatamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? N vezes. Então, eu tenho exatamente 2 elevado a n linhas na tabela verdade. Tá? Então, dado um conjunto de proposições atômicas, quando você vai observar a tabela verdade, você tem 2AN. 2AN é um crescimento muito rápido. 2AN é um número muito grande. Se n for 3, a gente já tem 8, né? 8 linhas. Isso já é um número muito grande, 8 linhas. Se você tem aí n igual a 4, eu já tenho 16 linhas. Isso é impraticável. Se você tem 4 proposições, você já tem 16 linhas. E se você tiver 5 proposições, você vai ter 32 linhas. Já imaginaram eu passar para vocês analisar 5 proposições atômicas e fazer uma tabela verdade com 5 proposições atômicas? Isso, e tem que fazer todas as possibilidades, exatamente. Né? Esse mundo não... Ok, então veja que não é uma coisa interessante, né? Fazer à mão, a construir uma tabela verdade para proposições com muitos átomos, né? Uma molécula com muitos átomos. Não é agradável, não é útil. Né? Ou seja, por isso que o que eu vou pedir para vocês fazerem vai ser analisar as proposições, mesmo que você tenha uma expressão proposicional grande, extensa, complexa, você quebra ela em proposições menores e valida essas proposições de uma forma inteligente. Porque, por exemplo, suponha que você tenha uma expressão, eu vou dar um exemplo aqui de uma expressão que seja relativamente complexa. Tá? Então vamos ver aqui. A e B ou não C implica não A e não B. Pois bem, isso é um tipo de expressão proposicional que não é simples como a que eu acabei de fazer. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma molécula, 2 moléculas e do outro lado também tem uma outra molécula. Né? Mas eu tenho 3 átomos. A princípio eu tenho 3 átomos. Né? O átomo A, o átomo B, o átomo C.
melhor, o átomo não C, né? Mas eu tenho também, por outro lado, o átomo não A e o átomo não B. Então, se eu fosse fazer a validação dessas proposições, eu precisaria fazer o seguinte. Vamos ver como é que eu faria o que seria a tabela verdade. E aí temos que entender o seguinte. Por que a gente faz tabela verdade? Me digam aí, o que é que vocês acham? Por que a gente faz tabela verdade? O que é que vocês entenderam disso? Por que a gente faz tabela verdade? Para que serve a tabela verdade? Para deixar mais fácil a compreensão do tipo final do negócio todo, do conjunto todo, sabendo só das primeiras, só das, como é que eu posso dizer? Das proposições, se são verdadeiras ou falsas. Pelo menos. Ok, vamos lá. Então eu vou deixar a coisa mais sistemática. Tanto você quanto o Cauã, vocês estruturaram respostas adequadas, assim como o Pablo também. Na verdade, o Pablo respondeu antes, né? Foi de outra coisa. Mas vamos lá. A questão é a seguinte: qual é o meu objetivo ao analisar uma expressão proposicional? É saber qual é a validade dela. Então, eu quero saber se ela é verdadeira ou falsa. Né? Literalmente é isso que eu quero saber. Ou sobre quais condições ela é verdadeira ou falsa. Ou seja, qual é a implicação nesse caso aqui, né? Eu tenho uma proposição, eu mostrei aqui que eu tenho duas moléculas que geram uma proposição, uma expressão proposicional, que eu vou chamar de D, e do outro lado tem uma outra molécula que gera uma proposição que eu vou chamar de E. Observa que o que eu tenho, na verdade, é D implica em E. Eu quero saber se isso é verdade. Se de fato D implica em E. Mas D, ela é a composição de A com B, A e B, né? Nesse caso é a conjunção de A com B, e aqui é a disjunção de A, B, A, conjunção com B, disjunto de não C. Essa é a proposição D. A proposição E é a conjunção da negação de A e de B. Né? Então, e eu quero saber se isso é verdadeiro ou falso. Ou seja, quais são as condições para que eu tenha a validade. Né? Uma vez que eu tenho duas possibilidades de validade, e vou só fazer uma referência que eu já fiz sobre isso, que é o seguinte: nós sempre vamos considerar o terceiro excluído. Tá? Então, nós estamos respaldando o nosso alicerce lógico nessa condição. Não existe uma terceira possibilidade. Nós ou consideramos que uma proposição é verdadeira ou consideramos que ela é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Então, nós estamos construindo a nossa estrutura lógica baseada nisso. Tá? Então, como as únicas possibilidades são verdadeiro ou falso, então eu vou ter que determinar todas as combinações de validação entre A e B. Então, mas eu já sei, porque lembra que eu fiz agorinha A e B, né? Então eu sei qual é a tabela verdade de A e B. Então eu faço a tabela verdade agora de A e B e junto com não C. Aí eu encontro a tabela verdade da proposição D. E depois eu faço a tabela verdade dessa proposição e verifico se é verdade que D implica em E. E eu vou fazer então a tabela verdade de D e D implica E, para saber se essas duas tabelas são verdadeiras, são equivalentes. Então eu tenho aqui a tabela 1, que é a tabela em que eu considero a letra de proposição D e o conectivo, que é a implicação, e considero a letra de proposição E. Então vou ter a tabela verdade, D implica em E. E por outro lado, eu tenho a tabela verdade 2, que é dada por essa expressão proposicional. E no final das contas, para eu saber se o que eu estou falando é verdade ou não,
basta verificar se as tabelas verdades são equivalentes. O que significa tabelas verdades equivalentes? É que as alocações de validade são iguais. Então, onde eu tenho verdadeiro numa tabela, eu vou ter verdadeiro na outra. Tá? Então, duas matrizes de validade são iguais, são equivalentes, se as entradas forem iguais uma a uma. Né? Então, significa que as duas primeiras entradas têm que ser 1, as duas segundas entradas, se forem falsas, têm que ser ambas falsas. Então, onde for válido, verdadeiro, tem que ser verdadeiro de forma, como posso dizer, simétrica, né? Equivalente, nesse caso equivalente. Então, onde na primeira tabela for verdadeiro, na segunda tabela também tem que ser, tá? Se o não A e não B não estiver entre parênteses, ainda responder eles antes da seta, professor? Veja, quando eu vou escrever uma coisa e você vai me dizer se está coerente ou não no português, tá? Eu vou escrever assim. Então tá aí. Cuida que eu sei, amo alguém talvez logo. Em português faz algum sentido? Perfeito, entendi tudo aí. Exatamente, né? Ou seja, não faz sentido em português. E eu nem sei se existe alguma estrutura usando essas palavras que venha a fazer sentido. Então, por exemplo, se eu faço assim, ó, A implica B, implica A, ou B implica C, C e D, e aí coloco aqui, sei lá, aí coloco não, não há. Faz sentido isso? Então veja que tanto no nosso idioma quanto na semântica proposicional, nós precisamos de uma estrutura que determine a possibilidade de validade. Então, o conectivo, ele é exatamente aquilo que gera, a partir de duas proposições atômicas, gera uma terceira proposição. Então, eu preciso ter sempre proposição, conectivo, proposição, certo? Então, essa é a primeira regra de estrutura. E aí eu posso ter A e B, como um exemplo. Posso ter A ou B. A implica B. E quando eu tenho não A, o que significa isso? Isso é uma proposição atômica, né? Então, o conectivo, não, na verdade, ele é uma construção de proposição atômica. Ele é unário. Eu vou definir o seguinte. Uma coisa é binária, quando ela precisa de dois elementos para a sua construção. Então, eu preciso, por exemplo, eu não vou colocar parênteses. Eu preciso da proposição A e da proposição B para usar o conectivo I e gerar A e B. Então, isso aqui é uma função binária. Binária. Porque eu preciso de dois elementos de entrada, A e B. No caso do conectivo I, melhor, do conectivo negação,
ele só precisa de uma proposição, então ele é unário. Tudo bem? Então a negação, de forma isolada, ela é unária. Os conectivos e, ou e implicação, eles são binários. Eles precisam de duas proposições para serem estruturados. E agora vamos responder a pergunta do Pablo sobre a questão do parêntese. O uso do parêntese é para evidenciar qual é a ordem que as operações de conexão devem ser feitas, né? Então, vamos usar, por exemplo, o conectivo e ou para ver como é que a coisa pode ficar interessante, né? Por exemplo, da forma que está aqui, observe, eu tenho A e B, B ou C, né? Então, como é que eu colocaria? O que é que eu faria primeiro? Eu tenho 3 proposições, mas as proposições são geradas de forma binária. Então, eu tenho que usar de duas em duas, tá? Então, eu tenho que usar os conectivos para saber qual é a ordem, né? Conectivos. Então, em geral, a ordem que se usa é não, e, ou e implicação. Essa é a ordem de preferência, vamos dizer assim, ordem natural, né? Então, o i é efetivado antes do ou, tá? Então, é mais ou menos o seguinte, é porque o i ele é um produto, enquanto o ou é uma soma, né? Entendam dessa forma. O i é um produto, enquanto o ou é uma soma. Quando a gente faz probabilidades, né? Então, eu quero que A ocorra e B ocorra. Isso é um produto, né? Não, professor. Oi? Então, nesse caso, faria A e B, aí pegaria o resultado e juntaria com... Isso, aí eu coloco parênteses assim, ó. Ah, sim, porque tava Entendeu? faltando parênteses, eu fiquei em choque aqui. Não é porque é exatamente isso, é para ficar em choque mesmo. Essa que é a ideia mesmo, ficar em choque para ficar perdido, sem saber o que é que faz primeiro, né? Então funcionou. Então, aí agora que eu coloquei parênteses, então chama o cérebro a atenção de que era A e B primeiro, né? E depois você faz o C, né? Porque logicamente vocês têm que vamos lá. Mas isso é bom, muito bom que esteja esquentando. Mas bem, eu vou deixar vocês bem confortáveis com o seguinte: nós vamos passar algum tempo estudando isso, tá? Não vou concluir esse tipo de estrutura hoje, porque nós vamos usar e abusar dessa estrutura para que vocês se familiarizem com o que estamos fazendo. Vocês vão ter várias atividades que vocês vão precisar fazer, várias tabelas verdades que vocês vão fazer, então vocês vão praticar bastante essas estruturas, porque depois nós precisamos que vocês saibam da lógica proposicional para a gente poder fazer a lógica de predicados. Vamos lá. A, I, B ou C, né? Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês façam essa tabela verdade e depois façam essa, para saber se está certo ou errado. Porque o fato é, a princípio eu tinha escrito assim, né? A, I, B ou C, né? Eu tinha escrito só isso, sem parêntese, né? Então aí fica agora a questão. É possível escrever duas estruturas a partir dessa? A partir dessa estrutura, é possível escrever duas estruturas? Né? Então, se eu colocar parêntese aqui, cadê lá, amarelo? Se eu colocar parêntese aqui, ou colocar parêntese aqui, eu estou fazendo estruturas diferentes. Essas estruturas com parênteses entre A e B e depois entre B e C são equivalentes?
né? Então isso fica como... Oi. Mas, professor, a lógica não diz que deveríamos começar por I e não por OU, mesmo que não esteja em parênteses, eu acho, né? Aqui. Ok, né? Se você está usando essa sequência aqui, então o que você estaria dizendo é que dessa estrutura aqui, dessa estrutura, sem parênteses a princípio, né? O que eu deveria entender é isto, ok? E não isto. E não isto. Mas isso aqui é válido. Observe o seguinte, vamos fazer a seguinte estrutura. Suponha que você me diga que B ou C é uma proposição, certo? Que eu vou chamar de D. Aí agora eu faço D e A. Já observou que isso, na verdade, isso aqui, na verdade, é equivalente a e B ou C? Porque isso aqui é D, né? Isso aqui é D. Isso aqui é comutativo, tá? Então a ordem que eu escrevo não é relevante. Tanto o conectivo I quanto o conectivo OU são comutativos. O conectivo implicação naturalmente não é, né? Porque A implica em B é uma coisa muito diferente de B implica em A. Então os dois são equivalentes nesse caso. Quais são equivalentes, menino? Não, assim, se começar pelo parênteses na primeira e pela segunda lá embaixo. Não, As duas não, são vocês têm que provar isso. Aqui a gente não aceita nada. Aqui a gente é alfândega. Tá. A alfândega, deixa eu ver, a alfândega de onde? Não, então é o que o Aqui Pedro é a tá pensando. alfândega das ilhas Canárias. Pronto. Ok. Então eu irei provar, só para refutar. Isso, você tem que provar. Mas, Você tem que provar fazendo a tabela verdade. Então veja, por que a gente faz a tabela verdade? Porque a tabela verdade é uma dedução. É isso que eu queria que vocês falassem antes. A tabela verdade é uma dedução da validade da expressão de proposição. Então, quando a gente pega, ao invés de uma proposição atômica, quando a gente pega uma proposição molecular, a forma de validar isso é fazendo uma tabela verdade. Tudo bem? sim. Mas aí não se apressem, viu? Acharem que a gente vai começar e terminar tudo isso hoje. Não. Isso aqui é uma coisa, é uma introdução que eu estou fazendo. Espero que as coisas estejam ficando claras, né? Ao momento em que eu estou expondo. Mas assim, tem algumas coisas que eu vou pedir que vocês façam, porque se vocês não fizerem, vocês não vão ensinar ao seu cérebro. E eu tento ensinar o cérebro de vocês, mas vocês me atrapalham, né? Quando vocês estão no meio ali pensando em outra coisa. Porque o cérebro de vocês está querendo aprender. Mas vocês me atrapalham. E eu também me atrapalho porque eu não sei qual é a linguagem que o cérebro de vocês entenderia. Eu tento achar, né? Mas essa é uma coisa que eu acho interessantíssima. A neurociência, em algum momento, vai nos salvar nesse sentido. A gente vai estar fazendo qualquer coisa, sei lá, sentado, com um dispositivo ligado, e a mente da gente vai estar aprendendo certa coisa. Assim, igual Matrix, sabe? Igual o Neo lá na Matrix aprendendo artes marciais, né? Vai ser alguma coisa desse tipo. E aí vocês vão estar aprendendo lógica com um lógico, então vocês vão estar sabendo, o cérebro de vocês vão estar recebendo as sinapses do meu cérebro. Então, quando eu estiver falando das coisas, vocês vão estar entendendo, independente, vocês vão estar recebendo a informação independente do que vocês estão fazendo. Né? Claro que seria muito interessante, por exemplo, que vocês estivessem num ambiente adequado para aprender
Cérebro 2, isso. Enfim, vocês teriam teria que estar num ambiente adequado para aprender, né? Com pouco ruído, com pouca interferência humana, né? Por exemplo, eu estou aqui, como já falei, eu fico trancado no meu escritório, mas eu moro sozinho, então não tem muita numa caverna com Wi-Fi, seria o ideal. Uma caverna escura, porque a claridade também é informação, né? Ruído, né? A claridade é ruído. Então, uma caverna escura com fone de ouvido e com uma lente que projete nos seus olhos o meu monitor, né? Com algum tipo de... A caverna de Platão sofisticada, né? Porque, na verdade, nesse caso, a gente não ia ter o medo, né? O medo de sair da caverna. A gente, na verdade, estaria entrando na caverna, né? Então seria o povo de fora tá entrando na caverna. Isso, sem o dilema. Isso, já isso. Sem o dilema. A caverna de Platão sem o dilema. E aí tem uma coisa que eu acho interessante. Muito, muito bom vocês terem colocado isso, que é o seguinte, ó. Eu já falei sobre isso, acho, não sei se com vocês ou com a outra turma, mas uma coisa que é ideal, seria o ideal, é que vocês, quando estivessem assistindo aula, tentem ficar em um lugar que tenha pouca conversa, que não tenha TV ligada, que vocês não estejam com fome, então comam alguma coisinha antes, que seja 4 biscoitos, copo de água, isso já resolve. Antes da aula, para que vocês estejam nutridos, sabe? Então, mas veja, o que eu estou dizendo é que isso seria o ideal, tá? Se vocês não conseguem ficarem sozinhos no escuro, tentem ir para uma mesa um pouco mais afastada. Ou então observem ali a posição da cadeira que fique de costas para a TV. Isso já resolve muita coisa. Tá ali seus pais assistindo TV, vocês pedem para eles baixar um pouquinho a TV só enquanto vocês estão assistindo a aula. E vocês vão lá, colocam o fone de ouvido, aumenta um pouquinho o volume, colocam uma música de fundo para abafar um pouco o ruído do ambiente e vai ali assistir a aula com um pouco mais de concentração, né? Vai ficar mais adequado. E isso, Guilherme, ajuda muito, né? Quando você está no ambiente. Vamos pensar no seguinte, né? Você vai para a feira de frutas, e chega lá na feira, senta no meio da feira e tenta estudar cálculo. Esse é o ambiente 1. O ambiente 2 seria você ir para uma biblioteca, daquelas bibliotecas, você imagina na Alexandria, sabe? Vasto salão de mármore, que você tem uma mesa de centro com mais ninguém, só você. E você está ali estudando cálculos, com o livro de Newton, estudando cálculo. O ambiente ideal é esse, né? Com uma música de fundo, a capela, você está lá, sabe, assim, no fundo. Não é que você está escutando através de um aparelho, não. Existem músicos que estão lá tocando violino e harpinha para harmonizar o ambiente, para você estar ouvindo uma música que te estimule a estudar. Sabe? A ideia é que esse seria o ambiente ideal, né? Mas eu sei que vocês não vivem não vivemos no mundo ideal, né? Mas tentem fazer o esforço para sempre que puder fazer essa retirada, né? Sair de ambientes com ruído auditivo, ruído social, de pessoas conversando, né? Música alta, festas. Tá? Tentem esses ambientes e tentem ir para um ambiente mais calmo, que vocês possam prestar atenção à aula, em que vocês estejam dedicados à aula, né? Porque não é só estar com o aparelho conectado no Meet, né? Tem que estar focado no que está sendo apresentado, né? Porque é o que estamos tentando replicar a experiência de uma aula presencial, em que vocês estariam todos no ambiente mais adequado para a aula, mas aqui o que nós estamos tentando fazer é simular esse tipo de coisa, né, com quadro negro,
Eu tento fazer esse tipo de coisa, mas aí a gravação eu acho que ajuda, né? Porque vocês vão ter a possibilidade de ver várias vezes o que foi dito e tentar, nesse caso, ir elaborando ali a concepção do que foi dito de várias formas diferentes, né? Mas bem, veja, eu não vou adiantar mais sobre o conteúdo. O conteúdo de hoje vai ser este. Amanhã eu peço que vocês assistam a aula, essa aula, e tentem fazer uma pequena pesquisa sobre proposições, conectivos, sobre a semântica das expressões proposicionais. Tentem fazer atividades, procurem o livro-texto, procurem. Eu acho que amanhã talvez tenha monitoria, não sei, ou talvez seja outro dia, a tutoria, né? Então, procurem a tutora para verem atividades para fazerem, né, com expressões proposicionais. Façam a tabela verdade para cada um dos conectivos. Faça a tabela verdade dada a proposição A, faça a tabela verdade de não A. Dada a proposição A e B, faça a tabela verdade de A e B. Dado A e B, faça a tabela verdade de A ou B. Dado A e B, faça a tabela verdade de A implica B. Tá? Essas são tabelas verdades que vocês precisam saber fazer de forma rápida, tá? No automático. Essas são as coisas que vocês precisam saber no automático. Depois a gente vai entendendo o que são, como posso dizer, algumas expressões que facilitam a estrutura da análise, né, das expressões proposicionais, que são meio que modos, assim como vimos os modos aristotélicos, também existem modos de proposições, né? Então, oi Vinícius, oi Cauã. Cauã, tá escrevendo? Ok, seu gato é um carinha muito curioso, né? Essas tabelas verdades aqui, essa tabela verdade aqui do A e B ou C e A e B ou C, isso? Esse mesmo. Pois bem, você vai ter que fazer, querido. Qual é? Essa aqui e essa aqui, ó. Diga ao seu gato o seguinte: ih, rapaz, a gente vai ter que fazer. Foi embora já. Ah, foi. Pulou o muro ali agora. Perdemos. Então tá certo. Veja, a ideia é. Professor, aí nesse caso é para fazer tipo A e B ou C. A e B e C. Aí depois A e B não C, é isso, é? E depois, sei lá, todos os operadores? Veja, a ideia seria a seguinte: se você tiver a experiência, se você fizer, né, as tabelas verdades de várias combinações e você seguir um certo padronismo e verificar ali se está certo, né, ter alguma estrutura que determine se está certo ou não, você vai ganhar muita experiência. Com isso, você vai poder estudar expressões proposicionais mais complexas. Porque essas que você citou, por exemplo, são proposições moleculares simples, né? Porque elas são de dois ou três átomos, né? Então são proposições simples. Existem expressões, por exemplo, imagina um teclado. Qual é a expressão proposicional de um teclado? É bem complexa, né? Então, o que você precisa fazer é saber resolver pequenas expressões e tentar analisar, a partir dessas pequenas expressões, expressões mais complexas. Bom? Como, por exemplo, a gente está falando de frases, né? Mas e um livro? Como é que seria? Como é que a gente escreveria um livro, né? Usando símbolos, por exemplo. É possível fazer isto.
Mas como é que seria a escrita de um soneto, escrevendo, usando proposições, né? Então, seria bem interessante, mas complexo, né? Então, o que você faz? Você estuda cada oração. Então, divide cada oração e tenta fazer análise de validação de cada uma dessas proposições moleculares, buscando sempre respeitar ou tentar, né, pegar, fazer a proposição com um conectivo, sabe? Aqui, por exemplo, eu tenho A e B, e depois eu tenho ou C, né? Aí eu chamo isso aqui de D. Aí eu tenho duas coisas para fazer. Eu tenho a tabela verdade de A e B, que está aqui, ó. E depois aí eu chamo isso de D, e eu tenho que fazer a tabela verdade de D ou C. Eu tenho que fazer duas tabelas verdades, entendeu? Aí, dessa forma, você faz a tabela verdade dessa expressão molecular aqui. E aí depois, nessa segunda de baixo, você vai fazer o quê? B ou C. Aí chama isso aqui de E. Aí depois vai fazer A e E. E se você quer saber se essas duas tabelas aqui são iguais, equivalentes, aí você pega essa aqui que você fez primeiro e compara com esta aqui. Verifica se elas são iguais. Elas têm que ser iguais para serem equivalentes. E aí, se elas forem iguais, então, aqui nesse caso, a gente pode colocar o parênteses onde a gente quiser. Né? Que é isso que eu pedi para vocês fazerem. E aí, na próxima aula, vocês me trazem isso feito. Combinado? Alright. Pois bem. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, alguma crítica? Ficou bom? A exposição ficou boa? Vocês conseguiram entender, aproveitar? Sim, sim. Acredito que agora é só praticar mesmo pra gerar novas dúvidas. Ok. Na próxima aula a gente já parte. Eu tenho uma dúvida aqui, né? Mas ele quer que eu faça de todo jeito, né? Cauê, não, É, Cauã, você é. presta atenção. Você tem que fazer, menino. Fazer. Se eu fizer agora aqui, se eu respondo, Mas veja, se você fizer aí rapidamente, você meio que está indicando que ou é uma coisa muito fácil, né, ou é uma coisa que você vai fazer sem muito cuidado. Não é melhor você fazer e me perguntar, por exemplo, na terça-feira, a gente não vai estar estudando. Terça-feira é feriado, então significa que a gente pode estudar mais do que na terça-feira, que não é feriado, né? eu vou levar meu gato, tá? Ok, tá Eu bom. trago ele aqui. Tá bom, então terça-feira estamos aqui 1h, viu? Vocês têm que entender que feriado, dia de semana, não é feriado. Feriado é só feriado se for no domingo. Para acadêmicos, só existem feriados se ele cair no domingo. Feriado que cai dia de semana não é feriado, é dia útil. E você tem que aproveitar que não vai ter aula para estudar mais ainda. Talvez nem no dia do domingo seja. Só dar uma vez. A depender do conteúdo que vocês precisam estudar, de fato, até o domingo tem que ser usado. Mas entendam que vocês precisam ter alguma sanidade, né? Tem que manter algum grau de sanidade, de saúde. Vocês têm que ter uma vida social, tá?
E sanidade, né? Na verdade, eu entendo que a sanidade ela é superestimada, né? Mas bem, é, 2 meses. Olha, uma outra coisa que podemos fazer, se vocês quiserem, é conversar, tá? Sobre as angústias, sobre os medos, sobre as ansiedades. É. Mas qual o problema de chorar? O choro é uma reação hipernatural, né? Assim como sorrir. O choro é uma reação hipernatural. Inclusive, em certos momentos é saudável chorar, né? Quando você está muito angustiado, é saudável chorar. Veja, eu entendo completamente, Flávio, que essa colocação, né, de ser vulnerável. É, porque é tudo uma questão de ambiente, né? A ideia de que quando você está num ambiente em que as pessoas te acolhem, você não tem vulnerabilidade. Não existe a vulnerabilidade. Ok, Tiago. Eu entendo completamente crises de ansiedade e de pânico. São coisas, são velhas amigas. E, e é exatamente por isso que eu acho interessante a abertura de diálogo, sabe? Não precisa ser aqui no grupo da aula. Se vocês quiserem, em outro momento, podemos conversar de forma privada. Né? Eu me disponho a conversar. Tá? Não tenho nenhum problema de investir. Não é perder tempo, é investir tempo nisso. Porque a qualidade do humano que está fazendo a disciplina, para mim, é prioridade. É uma prioridade que vocês sejam bons humanos, né? No sentido de estarem saudáveis, de terem a criatividade ativa, mas para ser criativo é necessário ter saúde, né? Então, e ter alguma habilidade para lidar com os problemas que vão surgir. Isso faz parte da evolução que esperamos de vocês, né? De transformar vocês em profissionais que sejam profissionais autossuficientes, no sentido de saberem encontrar equilíbrio entre as atividades, saber quando é que está demais e baixar um pouco as perspectivas, né? Então, e saber lidar com o outro sem agredir o outro e sem ser agredido. Né? Tudo isso faz parte dessa evolução que é esperada de vocês, pelo menos por mim. Né? E eu acredito que nisso, que o diálogo, né, abre essas portas. Né? Então, uma das coisas que eu gosto muito é de assim, pensar sobre o humano e espero que nesse processo eu esteja entendendo o humano, né? Para que eu possa me entender e entender o outro. Então, quando eu estou aqui dando aula, por exemplo, eu imagino todos vocês com suas características individuais e tento considerar cada uma delas quando eu estou fazendo minha exposição. Eu imagino que eu estou fazendo a exposição para cada um de vocês. A coragem de ser imperfeito. De fato, é necessário muita coragem, porque tudo à nossa volta grita que precisamos ser perfeitos, né? Precisamos ser ágeis, ser inteligentes, quando ninguém determina que tipo de inteligência se refere isso, né? Porque nós temos várias inteligências e cada um de nós tem um conjunto diferente de aspectos de inteligência, né? Todos nós somos inteligentes, mas cada um de nós tem um conjunto diferente de espectro de inteligência.
inteligência motora, emocional, intelectual, lógica e outras, né? E cada um de nós, por nossa experiência, viveu um tipo de estímulo diferente. Então temos que entender tudo isso para poder saber o que esperar, né? Qual é o objeto que eu posso esperar de vocês nesse primeiro momento e como agir para levar vocês para um outro patamar, para um lugar em que vocês possam vislumbrar o que vocês são, entendendo o que vocês querem ser. Essa para mim é meu objetivo como educador, né? Fazer vocês acordarem, mas sem... Imagina o seguinte, vocês estão dormindo, qual a melhor forma de acordar alguém, né? É com muita calma, em silêncio. Essa é a forma com que eu acordaria alguém. E não dando chutes, derrubando da cama, jogando balde d'água, né? Essas outras formas são formas inadequadas. Então, o que vocês precisam é de um despertar que seja despertar dinâmico, coerente, humano. Então, vocês precisam desse tipo de despertar, né? E a ciência, ela tem que ser abraçada, né, por vocês. Vocês têm que acolher o ser científico que vocês já têm e desejar ser um cientista, né? Isso é uma coisa que deve fazer parte do convívio. E não é óbvio como fazer isso, né? Não é óbvio. Cada um de nós tem uma montanha para subir e essa montanha, à medida que nós avançamos, ela vai ficando cada vez mais alta, cada vez mais difícil, né? Não, veja, não é porque eu já estudei o que eu estou ensinando que eu sei completamente o que eu estou ensinando, né? Cada vez que eu estou ensinando, eu aprendo. Então, quando vocês me perguntam, eu vou aprendendo. Então, eu entendo esse processo como um processo de complementação, né, para aquilo que eu já sei. E eu acredito que eu nunca vou saber tudo. E isso é fantástico, acho. Então, ser imperfeito nesse sentido é ser no sentido mais racional, né? Literalmente é simplesmente ser. E é o que eu espero ser. Simplesmente isso, só ser. Sem muitos pré-requisitos, sabe? A ideia de ter que preencher uma lista de pré-requisitos antes de qualquer coisa, eu acho isso exagerado. Então a gente tem que procurar só ser, simplesmente. E sem muita... Professor, desculpa me interromper, mas esse livro é muito bom, sério. A gente está no meio de um contexto de pandemia, né? Então, eu acredito que, certo que a gente também não tem muito tempo, porque faculdade consome 100% do nosso tempo. Isso. Mas é um livro muito bom. E eu acredito também que não só eu, como quase todo mundo da turma, quase todo ser humano, tem suas, como eu posso dizer, inseguranças, né? Aquele medo. E esse livro é muito bom. É de Brené Brown. Ela é uma pesquisadora. Ela trabalha na área de assistência social. E como ela sempre viveu nesse contexto de ajudar crianças a conseguirem lares que elas se adaptassem, ela começou a se perguntar o que era ser vulnerável. E ela fala exatamente sobre isso, como a gente pode ser vulnerável no nosso dia a dia, como a gente pode se expor às nossas inseguranças e trabalhar sobre elas e não deixar que elas modifiquem quem somos nós, porque acho que, pelo menos eu me sinto muito assim, a gente sempre fica se questionando, será que eu tenho capacidade para tal coisa, para tal coisa? E eu acho que também nesse contexto de pandemia, essas coisas pioraram 10 vezes mais. Eu falo por mim, pelo menos, eu passei por coisas inimagináveis, que eu nunca estaria preparada, e a faculdade foi tipo assim, uma bomba para mim, eu fiquei, meu Deus, e agora? Então, enfim, é bom você estar conversando sobre isso, é muito bom o livro, quem quiser ler também, muito, muito bom, até o senhor, se você quiser. Ok.
Ok, vou colocar na minha lista. Com uma indicação dessa, né? Muito, muito bom. E eu acho importante que haja diálogo, sabe? Porque eu sempre tentei deixar claro que eu sou mais uma pessoa na sala. Quando é uma sala presencial, né? Eu sempre deixo isso bem claro, que você analisa fisicamente o espaço e observa que está todo mundo dentro do mesmo ambiente, né? Então, o que está acontecendo ali é uma troca de experiência entre humanos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos humanos, né? Então, é isso que estamos fazendo. E é isso que precisamos entender, né? E o que vocês estão buscando é uma formação acadêmica. O que significa isso? É adquirir conhecimentos que outros já têm. E a melhor forma de fazer isso é conversando. Não existe uma forma melhor do que essa. É conversando, é eu mostrar para vocês o que é a coisa, vocês tentam entender, não entendem e me falam o que é que vocês não entenderam. E nós voltamos a conversar sobre aquilo, o diálogo. E é esse processo de conversar e de entender as dificuldades que um está passando e que o outro vem a passar, né? E sim, a faculdade ela é uma bomba atômica ou talvez até uma bomba H, né? Porque ela tem esse impacto, principalmente no primeiro período. É um impacto fulminante. E assim, professor, falando sobre conversar, eu acho que quando a gente procura um diálogo, você percebe que essa insegurança não é só sua, que muitas pessoas também passaram por ela. Então, que você não tá no mesmo barco, não tá sozinho e que você não é diferente de outro ser humano que não vai sentir o mesmo que você também tá sentindo. Isso. E aí tem uma coisa que é interessante nesse processo, viu, Flávio, que é a questão da inteligência emocional, né? A gente precisa evoluir a inteligência emocional e ela é importantíssima para poder lidar com as outras inteligências que nós precisamos usar. Quando você tem uma inteligência emocional desenvolvida, você consegue entender, por exemplo, que a angústia, quando você está estudando cálculo, ela é necessária. Então, você não vai se atormentar porque está sentindo angústia. E você não vai angustiar outras pessoas com a sua angústia, né? Você vai saber lidar com essas questões sem estar, por exemplo, corroendo a sua relação entre você e sua família, sua relação com seus amigos, sua relação amorosa, porque você está tendo problemas na faculdade. A mesma coisa você vai saber lidar quando alguém que está fora chega para você lhe jogando angústia, a angústia dele, né? Então você vai saber lidar com isso, entendendo o processo que ele está passando, sem se atormentar por esse processo, né? Que, por exemplo, por que é que um psicólogo consegue conversar com 20 pessoas em um dia, né? Cada um com um problema diferente? Porque ele tem inteligência emocional bem resolvida, no sentido de que ele sabe lidar com as questões emocionais do outro, entendendo, sendo humano, né? Mas entendendo que o outro ele é posso dizer, uma existência independente da minha. É, é. Mas eu acho muito, muito interessante a psicologia das coisas, né? Inclusive a psicologia humana. Acho muito interessante. Mas bem, olha, infelizmente nós temos que concluir o nosso discurso de hoje, né? Porque eu tenho uma aula que começa em 2 minutos, tá? Mas vamos conversar mais vezes, bem? E sempre que precisarem conversar, estou à disposição, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite e bons estudos e paz, né? Boa noite, professor. Boa noite.
Tá? Boa noite a todos.